Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Você clama, você chora, você busca a Deus com toda a sua alma, mas a única resposta que parece encontrar é o silêncio. Você vê outras pessoas testemunhando milagres, respostas, e se pergunta: Senhor, por que não eu? O que há de errado comigo? Essa é uma das angústias mais profundas da caminhada de fé. Sentir-se distante de um Deus que prometeu estar perto. Mas eu quero te propor uma reflexão hoje. E se o problema não for a audição de Deus? A Bíblia afirma que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir. E se, na verdade, existirem certas atitudes em nossa própria vida, muitas vezes sutis e disfarçadas de normalidade, que funcionam como uma estática espiritual, criando uma barreira que impede nossas orações de chegarem claras e nossas bênçãos de descerem livres. Neste vídeo, vamos expor à luz da palavra 5 dessas atitudes que podem estar bloqueando suas orações neste exato momento. Fique comigo até o final, porque a 5ª atitude é a mais perigosa e a mais fácil de cometer sem perceber. Identificar e remover. Esses bloqueios pode ser a chave que vai transformar a sua vida de oração para sempre. A primeira e talvez uma das mais poderosas barreiras espirituais é a falta de perdão. Pense nisso. Nós nos aproximamos do trono da graça, pedindo a Deus que perdoe nossas falhas, nossas dívidas, nossos pecados. Mas mantemos nosso coração fechado, trancado a 7 chaves, guardando rancor, mágoa e amargura contra aquele que nos feriu. É uma contradição espiritual. Jesus foi incrivelmente claro sobre isso no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Ele disse: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." A condição é direta. O seu perdão liberado na terra está diretamente conectado ao perdão que você recebe do céu. Um coração cheio de falta de perdão é como tentar receber um presente com os punhos cerrados. Não há como segurar a bênção. Na parábola do servo incompassivo, um homem foi perdoado de uma dívida impagável, mas se recusou a perdoar uma dívida minúscula de seu colega. Sua falta de misericórdia cancelou a misericórdia que ele havia recebido. Então eu te pergunto agora, de forma direta, de quem você precisa liberar o perdão? Não por eles, mas por você, para que suas orações não sejam impedidas. Liberar perdão é como tirar um entulho pesado que está obstruindo o canal direto entre você e Deus. A 2ª atitude que sabota nossas orações antes mesmo delas saírem da nossa boca é a dúvida. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos 6 a 8, nos dá um diagnóstico preciso e severo sobre isso. Ele diz: "Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos." Orar com dúvida é como ligar para alguém pedindo socorro e desligar o telefone antes que a pessoa possa responder, porque no fundo você não acredita que ela virá. Você pede a cura, mas sua mente já está pensando no pior cenário. Você pede a provisão, mas seu coração já está afundado na preocupação com a falta. É uma oração de 2 mentes, um ânimo dobre. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam em Jesus, firmados na fé. No momento em que ele olhou para a força do vento e para as ondas, no momento em que a dúvida invadiu seu coração, ele começou a afundar. A sua oração precisa ser uma declaração de confiança. Mesmo que as circunstâncias gritem impossível, sua fé precisa sussurrar: "Com o meu Deus, tudo é possível." Troque o "será que Deus pode?"
pela certeza do eu sei que o meu Deus pode. A fé é a moeda do reino dos céus, e sem ela, a transação da oração simplesmente não se completa. Vamos para a terceira atitude que bloqueia a resposta de Deus: o egoísmo e as motivações erradas. Muitas vezes nossa lista de oração se parece mais com uma lista de compras para satisfazer nossos próprios desejos do que com um diálogo sincero com o Pai. Queremos o carro novo para impressionar os vizinhos, a promoção para ter mais status, o relacionamento para curar nossa carência. O apóstolo Tiago, novamente no capítulo 4, versículo 3, nos confronta com uma verdade dura. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus não é um gênio da lâmpada cósmico, existindo para satisfazer todos os nossos caprichos. Ele é um Pai que deseja o nosso bem, e o bem verdadeiro está alinhado com os propósitos dele, que são sempre maiores que os nossos. Uma oração egoísta é como uma criança que só procura o pai para pedir dinheiro para doces, nunca para conversar ou para ajudar em casa. A motivação por trás da oração é crucial. Antes de pedir algo, faça um exame de consciência. Por que eu realmente quero isso? É para a glória de Deus ou para a minha própria glória? É para que eu possa ser um canal de bênçãos para outros ou apenas para o meu conforto e deleite? Quando nossas orações se alinham com a vontade de Deus, elas se tornam imparáveis. Peça a promoção para poder abençoar mais a obra de Deus e sustentar melhor sua família. Peça a cura para poder servir a Deus com mais saúde e vigor. Mude a motivação e você mudará o resultado da sua oração. A quarta barreira, e esta é como um muro que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo, é o pecado não confessado. O Salmo 66, versículo 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. A palavra-chave aqui é acalentar. Não se trata de cometer um erro e se arrepender, pois todos nós falhamos. Trata-se daquele pecado de estimação, aquele erro que você conhece, que a sua consciência acusa, mas que você se recusa a abandonar. Você o esconde, o justifica, o alimenta em segredo. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, é ainda mais gráfico. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado consciente, não arrependido, cria uma separação, uma estática espiritual que torna a comunicação com um Deus santo impossível. Pense na história de Acã, no livro de Josué. O pecado secreto dele, escondido no chão da sua tenda, trouxe derrota para toda a nação de Israel. Um único bloqueio pessoal teve uma consequência coletiva. Não se engane, não existe pecado oculto para Deus. A boa notícia é que a confissão sincera e o arrependimento genuíno são a marreta que Deus nos dá para derrubar esse muro. João 1:9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja honesto com Deus, abra seu coração e veja a comunicação sendo restaurada instantaneamente. Finalmente chegamos à quinta e mais perigosa atitude que bloqueia nossas orações: a desobediência deliberada à palavra de Deus. Este é o bloqueio mais desafiador porque é um ato de rebeldia consciente. É quando sabemos o que a Bíblia diz para fazer, mas escolhemos fazer o contrário. E então temos a audácia de nos ajoelhar e pedir a direção e a bênção de Deus. É como ignorar as placas de pare e os sinais vermelhos e depois reclamar com a autoridade de trânsito sobre o caos na sua vida. A palavra de Deus nos manda perdoar e não perdoamos. Manda sermos honestos e vivemos de pequenas mentiras. Manda buscar a santidade e flertamos com o mundo. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, tem uma das palavras mais duras de toda a Bíblia sobre isso. Se alguém se recusa a ouvir a lei,
Até suas orações são detestáveis. Detestáveis é uma palavra fortíssima. A obediência é a linguagem universal da fé e do amor. Não podemos pedir que Deus nos ouça se nós nos recusamos a ouvi-lo. Veja o exemplo do rei Saul. Deus lhe deu uma ordem clara através do profeta Samuel. Saul obedeceu parcialmente do jeito dele, achando que era o suficiente. Por causa daquela desobediência, o Espírito de Deus se retirou dele e sua comunicação com o céu foi cortada. Se você quer que Deus ouça suas novas petições, comece obedecendo às suas ordens antigas. A obediência ativa abre os céus de uma forma que nenhuma outra atitude consegue. Em resumo, a falta de perdão, a dúvida, as motivações egoístas, o pecado não confessado e a desobediência, 5 atitudes que estão do nosso lado da linha e que podem estar causando o silêncio que tanto te aflige. Mas quero terminar com uma esperança. Deus não está distante. Ele anseia por se comunicar com você. Ele se inclina para ouvir o seu clamor. A boa notícia é que cada um desses bloqueios pode ser removido agora mesmo, aí onde você está. Começa com uma decisão sincera, a decisão de perdoar, de escolher a fé em vez da dúvida, de alinhar seu coração com os propósitos de Deus, de confessar suas falhas e de trilhar o caminho da obediência. Faça uma oração sincera agora mesmo. Peça ao Espírito Santo que revele qual dessas áreas precisa de ajuste na sua vida. Ele é fiel para te mostrar e te dar a força necessária para mudar. Sua vida de oração não precisa mais ser um monólogo frustrante. Ela pode e deve ser um diálogo vibrante e poderoso com o Criador do Universo. Se esta mensagem falou ao seu coração e te trouxe clareza, não aguarde só para você. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para alguém que também precisa ouvir essa verdade. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé. E o mais importante, se você toma a decisão hoje de remover todo e qualquer bloqueio da sua vida de oração, escreva amém aqui nos comentários como um ato profético da sua decisão. Que Deus te abençoe e que seus céus se abram a partir de hoje.